O Egito ficou para trás. Depois da noite da Páscoa, Israel dá seus primeiros passos como um povo livre. Em Êxodo capítulo 13, Deus começa a formar essa nova identidade. Ele consagra os primogênitos, estabelece o memorial do pão sem fermento e guia o povo em cada passo da jornada. A liberdade não é apenas sair da escravidão, é aprender a caminhar sob o cuidado atento do Senhor. O Senhor disse a Moisés: "Consagra-me todo o primogênito, tudo o que abre a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu." Então, Moisés transmite essa ordem ao povo: "Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Por isso, não se comerá pão levedado." Deus está marcando como seu tudo aquilo que representa um começo: os primeiros filhos, os primeiros animais do rebanho, o futuro da nação. Ele reivindica o início de tudo. E para que essa memória nunca se apagasse, Moisés ensina: "Durante 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante esses dias não haverá fermento em tua casa, nem se verá fermento em todo o teu território." Ele também orienta os pais: "Naquele dia dirás a teu filho: isto é pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. E isto te será por sinal na mão e por memorial entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito." A história da libertação não fica presa no passado. Ela é trazida para o presente, lembrada na mesa, nas palavras e na conversa em família, de geração em geração. Moisés continua explicando o sentido dessa consagração. "Quando o Senhor te fizer entrar na terra que jurou a teus pais, separarás para o Senhor tudo o que abre a madre. Todo o primogênito dos animais será do Senhor, mas todo o primogênito de jumento você resgatará com um cordeiro. E todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás." A razão era clara, e ele disse: "Quando teu filho te perguntar no futuro: 'Que é isto?' então lhe dirás: 'Com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque quando Faraó endureceu o coração para não nos deixar ir, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primogênitos dos animais, mas resgatamos os primogênitos de nossos filhos. Cada filho mais velho se torna um lembrete vivo de que Deus salvou Israel naquela noite terrível no Egito. Agora, o povo precisa de uma rota. E aqui vemos o cuidado de Deus de uma forma surpreendente. Quando Faraó finalmente deixou o povo ir, Deus não os guiou pelo caminho mais óbvio, o caminho da terra dos filisteus, embora fosse muito mais perto. Por quê? Porque Deus disse: "Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito." Aquele caminho mais curto estava cheio de postos militares e a chance de um conflito era enorme. Israel, um povo recém-liberto e despreparado para a batalha, poderia desanimar e querer voltar para a segurança da escravidão. Assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, junto ao Mar Vermelho. Fica a lição: o caminho de Deus nem sempre é o mais curto, mas é sempre o melhor para proteger o coração do seu povo. No meio da multidão, algo precioso era carregado. Moisés levou consigo os ossos de José. Séculos antes, José havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: "Deus certamente vos visitará e cuidará de vocês. Então, quando saírem, levem daqui os meus ossos convosco." José morreu no Egito, mas sua fé estava na promessa da terra prometida. E agora, depois de tantos anos, aquela promessa estava sendo cumprida. A fé de José, expressa em seu último pedido, continua presente na jornada de libertação de Israel, conectando as gerações na mesma esperança. Eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, bem na entrada do deserto. Imagine a cena. O povo que antes vivia preso em cidades egípcias, cercado por muros e palácios, agora arma suas tendas em terreno aberto. Não há mais muros, não há mais garantias humanas, apenas um horizonte vasto e a necessidade de confiar inteiramente na direção de Deus. É um novo modo de vida, baseado não naquilo que se vê, mas naquele que os guia. E como Deus os guiava?
O Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, permitindo que pudessem caminhar de dia e também de noite. A Bíblia faz questão de dizer: a coluna de nuvem nunca se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não era uma demonstração esporádica de poder, como um raio que brilha e some. Era uma presença constante, firme e clara. De dia, a nuvem os protegia do sol escaldante do deserto e mostrava a direção. De noite, o fogo iluminava o acampamento, trazia calor e segurança. Deus não apenas apontou a direção, ele se fez o próprio caminho. Agora vamos refletir sobre as lições espirituais de Êxodo 13 para nós hoje. Primeiro, consagrar todo o primogênito é um convite para reconhecermos que tudo o que começa em nossa vida pertence a Deus. Nossos primeiros passos na fé, os primeiros frutos do nosso trabalho, os primeiros projetos que sonhamos. Israel aprendeu que o início de tudo deve ser entregue e colocado diante do Senhor. Quando o primeiro é dele, todo o resto é santificado e abençoado por sua presença. Segundo, a memória forma a nossa identidade. Quando teu filho te perguntar, dirás: a fé bíblica não se limita a rituais silenciosos. Ela é explicada, contada, repetida em família. Deus quer que cada geração saiba que não saiu do Egito pela própria força, mas foi resgatada por uma mão forte e fiel. Lembrar do que Deus já fez no passado é o que sustenta a nossa fé para enfrentar os desafios do presente. Terceiro, o caminho de Deus pode ser mais longo, mas é sempre mais seguro. Deus evitou a rota mais curta porque conhecia a fragilidade do coração do povo. Se vissem guerra logo no início, o medo poderia ser maior que a fé recém-nascida. Assim também acontece conosco. Às vezes, o Senhor nos poupa de certas lutas para as quais ainda não estamos preparados, para que não desistamos no começo da jornada. Um desvio no plano de Deus não é um atraso, é uma expressão do seu cuidado protetor. E por fim, a lição da coluna de nuvem e de fogo. Ela nos mostra que Deus não apenas manda ir, ele acompanha cada passo do caminho. De dia, ele é direção e sombra. De noite, ele é luz e consolo. Êxodo 13 nos lembra que a verdadeira liberdade não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de andar sempre guiado por Deus, mesmo quando o deserto da vida parece grande e o futuro ainda parece distante. Assim termina o capítulo 13 do nosso projeto Êxodo. O povo que antes carregava tijolos para Faraó, agora carrega as promessas de Deus. Eles ainda não sabem todos os detalhes do caminho, mas já conhecem aquele que vai à frente, guiando, protegendo e iluminando cada passo da jornada. Que a presença de Deus seja sua nuvem de dia e sua coluna de fogo à noite. Fique na paz e até o próximo vídeo.